O Cruzeiro nesta segunda-feira já com a equipe de transição do Ronaldo em Belo Horizonte para dar sequência no trabalho. Muita coisa foi feita de forma virtual, mas tem muita etapa ainda para ser cumprida em todo este processo que vive agora o Cruzeiro, tendo o Ronaldo como dono. Ontem a gente já repercutiu os 101 anos do Cruzeiro, a não vinda do Ronaldo, ele agora em isolamento com a noiva Celina, se recuperando da Covid-19, até que possa retomar a programação e anunciar a nova programação, como disse o próprio Ronaldo no Instagram dele e também no Twitter. Não foi cancelada a programação, e sim foi adiada, e uma nova data será confirmada pelo Fenômeno. Mas enquanto isso, o Gabriel Lima e o Paulo André Benini, o Gabriel Lima mais na parte administrativa, o Paulo André mais na parte do futebol, e também chegando a Belo Horizonte o Vitor Rios, que é o responsável pela comunicação, assessor até de imprensa do Ronaldo Fenômeno, os três em Belo Horizonte, dando sequência neste trabalho. E como eu disse em manchete, aumenta a expectativa pelo anúncio de novidade, porque o Cruzeiro tem duas situações bem engatilhadas, com o Pedro Martins para ser o diretor executivo de futebol e com o uruguaio, o Paulo Pessolano, o técnico que deve mesmo assumir o Cruzeiro. Mas até agora o martelo não foi batido. Eu falei com uma pessoa próxima ao treinador, tem alguns ajustes ainda para serem feitos. Claro que a ideia é anunciar o novo comandante para que ele chegue o mais rápido possível, principalmente se for o Paulo Pessolano, que está no Uruguai, tem que acertar a logística, questão de voo, porque amanhã já tem a reapresentação na Toca da Raposa 2. Alguns jogadores já confirmados, outros ainda precisando definir o futuro. Até sobre isso, Edu Panzi e Alexandre Simões, o Edu já está postando aí nas redes sociais, postou agora há pouco, centroavante, Covid, teste negativo, partiu BH. O Maicon, falei também com o zagueiro, diz que se apresenta normalmente, nenhum entrave na negociação. O Felipe Machado, volante, que tem um custo baixo. Acho que também o Matheus Silva, que é o zagueiro que vai vir do Ituano, também com um custo baixo. Agora os outros, ainda há uma indefinição. Eu até perguntei ao Eduardo Duran, que é o empresário não só do Edu, mas também do João Paulo e do Pedro Castro, diferentemente do Edu, os dois com um salário um pouco maior, e o Uran disse que até então nenhuma novidade. Vamos ver se eles se apresentam normalmente nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. Mas claro, que tendo a equipe do Ronaldo para fazer essa recepção, para estar ali no dia a dia, o cenário já pode dar uma clareada neste primeiro momento, neste planejamento de 2022, hein, fãs? Bom dia. Um abraço, Samuel. Olha, o João Paulo, que para mim é um jogador de Série A, fez uma boa temporada com a camisa do Atlético Goianiense. Eu acho que se o Cruzeiro pudesse fazer um esforço para mantê-lo é engraçado, né? Porque ele não chegou ainda, mas para manter pelo menos o anúncio, a contratação. Seria interessante para a temporada, um jogador experiente, acho que agregaria muito. Os outros eu ainda acho que vale uma reavaliação por parte da equipe do Ronaldo. Alguns nomes eu acho que seriam interessantes. O próprio Edu, para ter um jogador mais experiente para a linha de frente, o Cruzeiro que já conta com o Thiago, que é jovem, e eu repito, para mim foi quem terminou com o melhor desempenho entre os atacantes do Cruzeiro. Acho que pode ser bem aproveitado na temporada, principalmente se um treinador com o perfil do Pessolano chegar, gosta de trabalhar com um jogador mais jovem, para trabalhar o desenvolvimento do atleta, tem paciência e experiência, apesar de jovem, com esse tipo de jogador e de trabalho. E o João Paulo acho que agregaria muito, não só para o elenco, mas principalmente para o time titular do Cruzeiro. É um bom jogador de meio de campo, pensa bem o jogo, apesar da experiência, é um jogador ainda rápido, não só no raciocínio, mas também com um pouco de velocidade, principalmente em transições ofensivas. Acho que é um bom nome para manter, viu, Samuel? Agora os outros, acho que eu entendo como normais as reavaliações por parte da equipe do Ronaldo. Pois é, e aí, Alexandre Simões, essa turma ainda vive uma indefinição neste momento, porque só agora está chegando a equipe de transição do Ronaldo.
Mas, claro, ao longo ainda desta segunda-feira, devemos ter novidades neste planejamento que começa para valer a partir de amanhã, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Bom dia. É uma situação, o Cruzeiro correndo contra o relógio aí na formação desse time para 2022. E com um desafio muito grande, porque a receita será menor do que estava previsto, né? Então, quer dizer, o corte é de 2/3 da folha de pagamento do futebol que o Cruzeiro, a associação, previa para 2022. O que a gente espera, né, o Samuel, é que essas definições sejam rápidas. Eu acho que esse tipo de situação, começar o ano, e amanhã os jogadores já se apresentam na Toca da Raposa 2, com tantas indefinições, com tanta insegurança. A gente já viu esse filme acontecer em 2020, principalmente, mas também em 2021. Né? O Cruzeiro precisa conseguir ter um pouco de paz na pré-temporada, principalmente neste novo momento do clube. Eu acredito que isso contribui demais para o trabalho e principalmente para a sequência, né, da comissão técnica do Ronaldo. Então a gente entende que a situação ainda é um pouco confusa, né? Assumiu o clube há muito pouco tempo, mas acredito que ter um pouquinho de pressa nessas definições, sem cometer atropelos, nada disso, mas eu acredito que o Cruzeiro precisa se organizar da forma mais rápida possível, até porque acredito que o Campeonato Mineiro pode ser um bom laboratório para se armar, para se montar o time para a disputa da Série B, principalmente com a tendência, com uma nova comissão técnica, né, Samuel? Com certeza, e a turma também confirmando aí o Paulo Pessolano, ele vindo pro Cruzeiro, vai ficar de olho na Copinha, na Copa São Paulo. O Cruzeiro já está na cidade de Itapira, no interior, e tem muito garoto bom para ser aproveitado. Mas vamos seguir acompanhando daqui a pouco no Rádio Esportes, trazendo mais novidades sobre este momento do Cruzeiro. Repito, com a equipe de transição do Ronaldo aqui em Belo Horizonte, as coisas vão acontecendo. Amanhã tem a reapresentação. Eu falei dos jogadores que foram contratados naquela leva com o Alexandre Matos e também com o aval do Sérgio Santos Rodrigues e que estão renegociando o salário. Quem não aceitar uma redução dificilmente vai continuar, mas tem outros também que estão no Cruzeiro e que precisam desta readequação. Fábio, Marcelo Moreno, o Rômulo, jogadores que têm um salário bem elevado, e o Ronaldo e toda a equipe dele, eles vão trabalhar com esta folha reduzida, enxuta, para pagar em dia, então sem gastar muita grana neste início de trabalho e sem, pelo menos neste primeiro momento, fazer contratações, porque o Cruzeiro terá uma folha bem enxuta para honrar os seus compromissos e honrar as outras dívidas também. São vários os pagamentos que o Ronaldo e a equipe dele, eles precisarão fazer neste primeiro momento à frente do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta com mais do time azul aqui no Rádio Cruzeiro. Então, nesta segunda-feira, trabalho começando para valer com a equipe de transição do Ronaldo, e há pouco eu falei com um amigo que está no Uruguai e realmente a negociação ela vai ser concluída e o Cruzeiro terá o técnico uruguaio, o Paulo Pessolano, como seu comandante, e a expectativa, claro, é de que ele já chegue o mais rápido possível para iniciar esse trabalho à frente do Cruzeiro. O Edu Panzi, o Pessolano tinha proposta do Talleres de Córdoba, do Colón da Argentina, mas eu até assisti uma entrevista muito boa dele com o pessoal do Future, e o Pessolano falando sobre o estilo de jogo, desafio, e um outro colega do Uruguai disse também que ele tem um sonho de trabalhar no futebol europeu. Talvez esse projeto apresentado pelo Ronaldo e a equipe tenha feito com que o Pessolano, por exemplo, disputar uma Copa Libertadores no Talleres de Córdoba, no Colón, seria um grande atrativo para o técnico. Mas vir para o Cruzeiro, trabalhar com o Ronaldo, sabendo da, vamos dizer, sinergia Cruzeiro e Valladolid que pode acontecer, quem sabe um ótimo trabalho aqui no Cruzeiro seria um passo para ele realizar esse sonho de trabalhar no futebol europeu. Claro que tem muitas etapas a serem concluídas, mas para o Paulo André, a equipe do Ronaldo, para eles convencerem o Pessolano, eu penso que
tem que ter sido um grande projeto apresentado e gostado também do lado do Cruzeiro das ideias do provável novo comandante celeste, hein, Panzi? Ô Samuel, eu acho que são muitas questões a serem aliadas envolvendo o Pessolano, né? O sonho de trabalhar no futebol brasileiro, o projeto apresentado, trabalhar na marca Ronaldo, né? O Ronaldo, ele atrai muito isso e ser técnico do Cruzeiro. Por mais que o momento do Cruzeiro seja péssimo, fora de campo, jogando uma Série B, segue sendo um dos grandes clubes da América do Sul, e para qualquer treinador, ainda mais um jovem que sonha em trabalhar no futebol brasileiro, não deixa de ser uma vitrine. E aí vai muito também do perfil do técnico. Eu acho que a gente pode tirar por base o que o Ronaldo pensa para o Cruzeiro e a equipe do Ronaldo dentro do perfil do Pessolano. Um treinador jovem, com ideias modernas, estudioso, que tem no seu jeito de montar equipes ser protagonista, ter mais posse de bola, atacar mais do que ser um time reativo, e um treinador que gosta de trabalhar com jovens. Se você pega o perfil do Pessolano, e você citou a entrevista ao pessoal do Futuro, eu também assisti, e por isso eu estou tirando essa conclusão, porque ele fala a respeito disso nessa entrevista. A partir do momento que a gente enxerga todo esse perfil e essas características no possível treinador do Cruzeiro, automaticamente a gente já pode trazer para o clube qual é o perfil que o Ronaldo imagina, o que ele pensa para o futebol do Cruzeiro em campo quando ele busca um treinador como o Pessolano. Acho que a gente pode juntar essas duas coisas, já que a gente tem pouca informação e ainda não tem nada oficial, a gente começa a somar 2 com 2 para chegarmos aí num denominador comum e imaginar como o Ronaldo pensa o Cruzeiro para a temporada. Pois é, e acho também, o Panzi, que muda, e pro Pessolano ter essa confiança, é que tendo o dono, a questão do respaldo, pelo menos eu acho, não sei se você concorda, ela muda e muda muito, ou estou errado, Panzi? Não, eu acho, viu, até para ouvir o Simões, que ontem a gente falou a respeito disso na grande resenha, Simões. Eu tenho uma opinião formada que enquanto o Cruzeiro não se reorganizar fora de campo, as coisas dentro de campo não vão dar certo. E a partir do momento que o Cruzeiro tem um dono, é claro que o cara que compra um clube, ele quer lucro. Não se enganem achando que o Ronaldo é um amante, é um apaixonado pelo Cruzeiro, um torcedor. Ele quer ter lucro, e para ele ter lucro, o dinheiro é dele que está sendo colocado no Cruzeiro. É claro que o time tem que render em campo. Mas para o time render em campo, não pode acontecer, Simões, como vinha acontecendo nas últimas temporadas. Você montar um elenco e ficar 4, 5, 6 meses sem pagar. Então tem que se dar um passo do tamanho da perna, o Cruzeiro montar um elenco de acordo com o que pode financeiramente para não haver atrasos, e ainda que seja um elenco mais modesto, eu acho que as chances aumentam de até, quem sabe, um possível acesso. Sim, exatamente, o Panzi. E tem um ponto que é muito importante, né, que a gente destaca sempre, que com a SAF, o dono, ele vai trabalhar intensamente pela revelação de jogadores que possam fornecer um retorno financeiro considerável. O perfil do Pessolano é trabalhar com jovens, é um time com posse de bola, um time ofensivo. Então, quer dizer, casa tudo com um formato de SAF. E a gente tem um exemplo no futebol brasileiro, que é o Atlético do Paraná, que é um clube que se tornou autossustentável, com um estádio de primeiro mundo, com um centro de treinamento do primeiro mundo, brigando sempre por taças. Justamente porque conseguiu ter esta ascensão no futebol brasileiro baseada justamente nas grandes vendas de revelações. É rara a temporada que o Atlético do Paraná não faz uma grande venda, ou de jogador que ele revelou, ou de jogador que ele teve a capacidade de fazer a captação. Ele garimpou. Exato, que é tão importante quanto a revelação. Aí a gente pode citar, por exemplo, um que esteve aqui no Cruzeiro, que é o Rony, que está no Palmeiras, que não teve chance, foi para lá. O próprio Nicão está saindo agora para o Internacional. Lógico, não é o valor, mas de toda forma, já rendeu títulos ao clube e vai render. Então, a gente percebe que é muito essa linha. O Atlético do Paraná, por mais que não seja uma SA oficialmente, né, uma SAF, mas já trabalha nesse modelo há bastante tempo. Então o torcedor precisa se acostumar até com isso também.
né? Traz um treinador jovem, sul-americano, então tem a facilidade de trabalhar com jogadores de toda a região da América do Sul, né? E de repente pode ser um caminho que ajude o projeto SAF do Cruzeiro a ser autossustentável e a dar certo muito mais rapidamente. Porque se você consegue fazer 1, 2 grandes vendas por ano, sua receita aumenta de forma considerável. Então eu acho que esse talvez seja o caminho mais fácil para esse projeto Ronaldo dar certo no Cruzeiro. Claro, precisa do encaixe, mas de toda forma eu vejo que é este mais ou menos o caminho, Samuel. Pois é, e é muita coisa também para o Ronaldo trabalhar, e neste primeiro momento, sem fazer investimentos em contratação, vai se utilizar muito a equipe de base, a categoria de base, os jovens que já estão no elenco, e uma mescla também. Eu citei há pouco aqui e voltei a falar com o staff do zagueiro Maicon, e nenhuma alteração, nenhuma ligação para renegociação. O Maicon, que veio aí sem pagamento de luvas, segundo o staff do jogador, e assinou um contrato de 3 temporadas e vai estar na reapresentação, pelo menos já foi comunicado, para se apresentar normalmente nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. Você tem o Fábio, que deve readequar aí o salário para continuar. Jogadores mais experientes para dar essa sustentação também na utilização de jovens, como deve ser a ideia do uruguaio Paulo Pessolano, cada vez mais próximo de ser o comandante do Cruzeiro na temporada de 2022.